Agora, gente, sem antes mais delongas, vamos receber ela que canta, que dá lugar, que o céu usa, que o céu faz, que o céu... Gente, olha, pensa numa menina que é reteté. Ah, Nico, você conheceu ela há pouco tempo. Conheci, mas o pouco que eu conheci, ela tem uma unção diferente. Gente, recebam com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, a Rebeca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Desde já eu já quero agradecer a minha oportunidade aos líderes, aos pastores dessa casa. Eu sou da ADNPC, a Assembleia de Deus das Nações para Cristo, pastor Leonardo, pastora Thaís. E eu quero adorar o nome do Senhor aqui com vocês e peço que vocês se coloquem de pé, você que pode. Que Deus abençoe os adolescentes dessa casa. Eu profetizo que sairá grandes pregadores da palavra do Senhor aqui. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei e Ele vem me buscar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou daqui, pra casa voltarei e Ele vem me buscar e com Ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei e Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho
toda língua confessará, será arrebatada num piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. E a terra clama, oh, e a terra chama, e chama, e chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra queremos ver. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, vem derrama, me batiza com fogo, acende a chama em mim, me batiza com fogo. Essa pra ele, me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E vem nos batizar. A
A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração, peça pra Ele, peça pra Ele, enche-me e até transbordar, derrama sua glória. Peça pra Ele te encher, peça pra Ele me enche, 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 me enche. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua, e enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Aplauda o nome do Senhor. Ah, eu não sei você, mas eu sei que essa presença que eu estou sentindo, você também vai sentir. Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode glorificar a Ele, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvor? É esse Deus que está aqui, o Deus que muda quadros, o Deus que faz milagres, o Deus que faz algo diferente. Ah, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam naquela fornalha, a sentença era para morrer, a sentença era para acabar, mas sabe o que aconteceu? Um quarto homem estava andando sobre aquela fornalha, junto com eles, e eles não se queimaram. Ah, eles não se queimaram, porque a presença dele. A presença dele, é a presença dele, é a presença dele, a presença dele que está andando por este lugar, durante essa fornalha, no meio dessa fornalha. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Algo diferente, 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 diferente acontecendo de dentro para fora, de dentro para fora. Meu Deus, meu Deus, será que tem glória a Deus na tua boca aí? Será que tem aleluia na tua boca aí, adolescente? Será que você vai continuar olhando para mim enquanto o Espírito Santo está nesse lugar? A presença de Deus aqui é notória. Foi cantado: enche-me, enche-me, enche-me,
enche-me. Então não olhe para mim falando, enche-me. Enche-me, Deus, e fica de braços cruzados. Enche-me, Deus, e fica me olhando. Enche-me, Deus, e fica pensando na morte da bezerra. Não, Ele não quer isso. Enche-me e se conecte com o Espírito. Enche-me, a presença dEle te enche. Enche-me, a graça dEle te inunda. Enche-me, todo pecado, toda barreira, toda seta, toda investida no inferno vai cair, vai cair. Já caiu, já caiu, já caiu, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh Deus, que presença maravilhosa. Oh Jesus, eu não sei nem como vou passar para você, Wallace. Meu Deus, a graça de Deus é notória nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, querido. Adolescente, se você não percebeu, Ele está aqui para te curar. Eu sei que existem feridas aí dentro que só você entende o que você está passando. Existem lágrimas que no teu quarto você vem chorando. E só você entende essa dor. Sabe o que o Espírito está falando? Eu estou enxugando cada lágrima derramada naquele quarto. Sim, quando você pensou em desistir, quando você pensou em largar tudo, quando você pensou que não tinha mais jeito, Ele estava lá dizendo: filho, filha, eu estou te levantando, eu estou te fazendo de novo. Ele está fazendo de novo. Oh Jesus, oh Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Gente, recebam com muita alegria, com muita animação e com aquele mesmo pique, com muita animação. Ele que é líder dos interligados de Pingo d'Água, tem feito um grande trabalho ali naquela filial grande, naquela filial que tem sido bênção naquela região. E meu amigo, o meu desejo, a minha oração é que você se sinta como você estivesse em Pingo d'Água. Que você faça tudo aquilo que você faz em Pingo d'Água. Se é para gritar, grita. Se é para correr, corre. Se é para profetizar, profetiza. Você tem liberdade, assim como o Espírito já tem liberdade. Que o Espírito Santo te use, meu amigo. Que a presença dele vai te encher. E quando você subir nesse altar aqui, a presença possa inundar a tua vida. Cada adolescente, cada pessoa que está neste culto, que Deus te use, Wallace. Então, gente, recebam com muito aplauso, com muita alegria, o Wallace Silva. Glória a Deus, isso aí que é animação. Aleluia. Glória a Deus. Paz de Cristo interligados. Acorda esse amigo que está do teu lado aí, para dar um glória a Deus, um aleluia, para dar um brado de vitória. Afinal de contas, você está no Fornalha, né? Então, eu acredito que se você veio para o Fornalha, no mínimo, tu é canela de fogo. No mínimo, por baixo, aqui, ó. No mínimo. Tu vê aí uns arcanjos, uns anjos, tem um mistério desse aí. Mas, com brincadeiras à parte, eu quero aqui glorificar a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder colaborar com esse trabalho. Meu amigo Nicolas, Deus abençoe sua vida. Toda a liderança aqui que trabalha com você, a galera que está por trás, né, que a gente precisa daquela galera para vir aqui, ó, né, na contenção. Eu sei que tem uma galera forte aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Alain, pastor Glaucio também. Ele foi pregar lá na quarta-feira da Vitória, né? Eu tive a honra, irmão, de vender os livros dele, segurar a mala dele. Eu falei: pastor, que mala é essa, pastor? Tem até senha, parece até do James Bond. Ali eu já recebi a unção de Deus, é forte. Que Deus abençoe os pastores desta casa, a todos os músicos, a todos os irmãos que aqui estão. Nossa amiga que trouxe o louvor aqui, abençoado do céu, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Eu vim desacompanhado da minha princesa, Luana, minha esposa,
porque nós estamos na semana de conferência de Connect lá na igreja. Aí tem uma galera lá dos interligados ajudando na arrumação, e tu sabe, né? Adolescente falou de arrumação, eles não pensam na arrumação, eles pensam na bagunça que vai ter na arrumação. Então a gente, né, deixou eles lá, a Luana foi para lá, precisou ajudar a liderança lá também, mas estamos aqui para colaborar com você. Eu creio que você quer receber uma palavra de Deus nessa noite, amém? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, o capítulo é o número 22, eu acredito, tenho certeza, é claro, você é um adolescente que vem na escola da palavra, já ouviu falar desse personagem tão importante que é o rei Josias. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 1 e 2. Logo após, nós iremos para o capítulo 23 e iniciaremos a leitura no versículo 25. A princípio, localiza aí. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo 1 e 2. Eu vou te esperar, não tem problema nenhum. Você, eu estou sem Bíblia, cara. Poxa, esqueci. Não tem problema, tem um amigo aí do teu lado. Tem uma Bíblia aí abençoada. E tu vai pegar uma carona com ele, tu vai pegar uma carona com ela, porque eu sei que você tem comunhão aí com essa galera. Isso aí, vamos lá. E tem um telão também. Quem puder, tá bom? Quem não estiver com a Bíblia aí, tem no telão também. Vamos lá. Minha tradução é um pouco diferente? Sim. Então eu vou ler aqui, você acompanha aí no telão, e nós teremos aqui concordância na leitura. Diz assim o texto sagrado: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaias de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora você vai para o capítulo de número 23, você vai buscar aí o versículo de número 25. Capítulo de número 23, versículo de número 25, que diz assim: antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. E depois dele nunca se levantou outro tal. Vou pedir para você colocar sua Bíblia aí no banco rapidinho, adolescente. Coloque a mão aí sobre o seu coração nesse momento. Isso, feche os teus olhos, nós vamos orar para receber essa palavra no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Abrimos o livro mais importante da nossa vida, a palavra do Senhor está aberta diante de nós. E nós não queremos tratar ela como qualquer livro, Senhor. É a tua voz que nós iremos ouvir agora. Já cantamos hinos aqui ao Senhor. Declaramos, ó Pai amado, a tua fidelidade, o amor que temos por ti. Mas, Senhor, precisamos, amigo Espírito Santo, da tua presença ainda aqui neste lugar, para nos dar um entendimento acerca da palavra que o Senhor quer falar conosco. Que cada adolescente aqui entenda plenamente, através dessa palavra, o seu propósito. Que cada adolescente aqui entenda plenamente, através dessa palavra, o que o Senhor quer de nós. Pai, no nome de Jesus, que todo bloqueio na mente, todo pensamento intrusivo, todo pensamento que impede, ó Pai amado, de focarmos nesse momento na palavra, e tudo aquilo que no nosso coração há, que nos impede de absolvermos essa palavra, para que ela semeie dentro do nosso coração, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que é impedimento, mas que essa palavra nos renove, que essa palavra nos cure, que essa palavra nos edifique, que essa palavra nos restaure. Tire toda insegurança do coração desse adolescente, tire todo medo do coração desse jovem, tire toda angústia do coração desse adolescente, que essa palavra venha trazer vida, Pai, vida em abundância para cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. E você diz? Amém. Glória a Deus. Tome seu assento aí, no nome de Jesus. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta e a galera do telão vai me ajudando aí com os versículos que nós iremos mencionar. Queridos, como eu disse para você, eu acredito que você já tenha sido exposto a esse texto. Se você não ouviu falar de Josias, você provavelmente escutou aquele louvor
que era muito cantado pelo J.A., a Reforma, que falava desse momento em que Josias estava atravessando no reino de Israel, especificamente o lado sul, o reino de Judá. Para que nós possamos entender, e eu preciso que você entenda, eu preciso ser aqui um pouco pedagógico para que você entenda isso, para que nós possamos entender, eu vou voltar só um pouquinho na história. Quem gosta de história aqui na escola? Tem alguém que gosta? Eu gostava muito. Tem 2 pelo menos, então vocês vão estar comigo aqui me dando apoio. Para que a gente possa entender um pouquinho a história, eu vou voltar. Quando o rei Salomão assume o reino de Israel, ele assume com uma grande responsabilidade de manter o legado do seu pai Davi. E esse legado que Davi estabeleceu era um legado gigantesco. Davi enfrentou um gigante, cujo qual esse gigante fez a fama de Davi ser quem Davi realmente era, um grande guerreiro. Assumiu o reinado, passou por diversas batalhas, vencedor. Davi foi, modestamente aqui dizendo, um dos maiores guerreiros de Israel, se não o maior. Tanto que, na bandeira de Israel, nós temos o simbolismo, a estrela de Davi. Essa estrela de Davi mostra como Davi foi um homem importante para a nação de Israel. Só que Davi não vive para sempre. Davi não é imortal. E Davi vem a falecer, assume Salomão. E Salomão, vocês já conhecem a história. Ele pediu a Deus o quê? Adolescente, o que ele pediu a Deus? Ele pediu a Deus sabedoria. Para quê, Wallace? Para reinar, para ajudar a nação, para guiar a nação nos caminhos do Senhor. E dentro desse pedido, Deus acrescentou a ele riquezas e honras também. Eu não sei você, mas é mais ou menos assim que aconteceu com Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, porque para ele valia mais sabedoria do que qualquer tipo de trono ou honra. E quando ele pede sabedoria, parece que ele ganha um bônus. Quem aqui já jogou Donkey Kong? Não é do teu tempo, não. Alguém aqui já teve Nintendo? Estou velho demais. Ninguém. Jesus. Nintendo 64? Não é possível. Alguém aqui já jogou Mario? Estou velho assim? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, que isso? Então, existia um jogo no Nintendo chamado Donkey Kong, que quando você acertava um certo ponto, uma certa pontuação, você ganhava um bônus. É isso que está acontecendo com Salomão. Ele está ganhando um bônus por ter pedido a Deus algo que ninguém pediria. E Deus abençoa ele. Agora, com a sabedoria que Salomão recebeu, ele começa a estabilizar o reino e a nação de Israel. Preste atenção aqui só um pouquinho. A vida de Salomão representa para a nação de Israel paz. A vida de Salomão representa o que para a nação de Israel? Por quê? Porque no reinado de Salomão não houve guerra. No reinado de Salomão só houve paz, riquezas, honra e glória. Só que isso custou muito caro. Porque após a morte de Salomão, quem vai assumir após Salomão é o seu filho, chamado Roboão. Qual era o nome do filho de Salomão? Roboão, grava isso aí. Roboão assume o reinado após a morte de seu pai. Só que Roboão não tinha a mesma sabedoria que seu pai, não tinha a mesma capacidade que seu pai, e nem muito menos a autoridade que Salomão tinha. Quando ele assume o reino de Israel, ele toma uma decisão baseada num conselho. É por isso que eu precisei que você ficasse aqui comigo com muita atenção, porque agora a gente vai começar a aplicar algumas coisas aqui, e eu sei que até o final do culto tu ainda vai continuar sendo meu amigo. Roboão assume o reinado, e todos os conselheiros da nação vão até ele, porque como a nação com Salomão era muito rica, isso gerou muito impostos. A nação vai até ele através dos conselheiros pedindo: Roboão, meu amigo, está assumindo agora, a gente está contigo, estamos fechados. Mas Roboão, faz um negócio, abaixa os impostos, tira um pouquinho só para que a nação possa respirar. Eu sei que o reino está voando, a gente não tem guerra, tudo é ouro e prata aqui, a gente está vivendo bem, mas só que está pesado para a gente se manter. Roboão vai até os conselheiros anciões e ele pede conselho. Fez certo. Os conselheiros olham para Roboão e dizem para ele assim: olha, Roboão, se eu fosse você, eu ouvia a nação, verdadeiramente, está muito pesado. Só que Roboão não se contentou com o conselho de quem era mais velho do que ele. E olha só o que vai acontecer. Roboão vai até os seus amigos da mesma idade. Quem aqui tem 15 anos aqui no nosso meio? Isso. Quem aqui tem 16? Quem aqui tem 17? Quem aqui tem 13? 12? Imagina você,
Você precisa tomar a decisão da sua vida. Um sonho que você precisa realizar, e esse sonho bateu na tua porta. E você precisa tomar uma decisão, e essa decisão vai ser baseada num conselho. Para quem você vai pedir conselho? Para quem é da mesma idade que você, ou para quem já viveu o que você ainda quer viver? Alguém se arrisca em dizer isso aí para mim? Alguém? Para quem? Para tua mãe, né? Para a mãe dele. Por que ele vai pedir para a mãe dele? O exemplo. Porque a mãe dele já viveu tudo o que ele ainda vai viver. Foi o que Roboão fez na primeira vez. Pediu conselho para pessoas mais velhas. Só que Roboão, num segundo ato, foi até os seus amigos, pessoas da mesma idade, e perguntou: o que a gente faz? A nação, o que a gente abaixa o valor dos impostos? Aí os amigos dele, né, com aquele ardor: não abaixa valor de imposto nenhum, não. Tu tem que mostrar quem tu é, Roboão. Não é assim que a gente é na escola? Aqui não, aqui dentro do fornalha a gente é quietinho, né? A gente aqui tá, o líder tá ali. Não, mas na escola a gente se solta. Tu sabe o que eu tô falando, eu já fui adolescente. Na escola a gente anda com o nosso grupinho, né? Na escola a gente anda com o nosso bonde. Na escola a gente está com o nosso bonde, e com o nosso bonde a gente é tudo ou nada. Com a nossa galera a gente tem uma força, a gente tem uma coragem, a gente é... Esses dias, eu estou dando toda a mensagem. Esses dias, semana passada, uma mãe me mandou uma mensagem, falando: Alce, me ajuda. Olha isso, meu líder Nicolas, com meu filho. Eu chamo esse adolescente de Greg, ele parece muito com o Greg do Todo Mundo Odeia o Chris. Aí ele: Greg. Aí ela me mandou um vídeo dele na escola. Aí ele está falando alguma coisa lá, a professora filmando. Aí ele falando para o menino: eu vou te pegar. Eu falei: rapaz, o Greg está corajoso. Não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí a professora mandou para a mãe falou: Alce, me ajuda. Olha como ele está. Eu falei: não, ele não é assim não. Porque aqui na igreja ele não é assim. Ele é tranquilo. A gente vai conversar. É isso que está acontecendo com o Roboão. Ele está com a galera dele, e a galera dele diz: não abaixe os impostos. Se o seu pai foi pesado, você vai ser mais pesado ainda. Uma escolha errada, adolescente. Uma decisão errada mudou a história de toda uma nação. O que aconteceu após a decisão que ele tomou? Ele aumentou os impostos, a nação se dividiu. A nação de Israel agora é Reino Norte e Reino Sul. A nação de Israel agora é o quê? Reino Norte e Reino... Isso por causa de uma decisão errada. Wallace, eu sou adolescente ainda. Então as decisões que eu tomo hoje não vão nem sequer impactar no meu futuro ou até mesmo no meu presente. Você que pensa. Porque você acha que tudo neste momento que você faz só vai impactar a sua vida no mundo físico. Mas como nós somos crentes e estamos no Fornalha, nós não só exercemos presença no mundo físico, nós também somos regidos pelo mundo espiritual. A decisão dele impactou toda uma nação. Ele decidiu pesar, a nação se dividiu. E agora Reino Norte e Reino Sul. Ou seja, Israel está fraco. Porque quando você decide sair da comunhão, quando você decide se desligar daqueles que outrora estavam com você, no mesmo propósito, não adianta, você vai ficar fraco. Os ataques inimigos estavam vindo contra Israel, e Israel não conseguia deter o inimigo. Reino Norte e Reino Sul, a Síria de um lado, tentando atacar o Egito do outro, e depois a Babilônia que Deus enviou. Ou seja, Israel dividido está uma bagunça. Porém, no Reino Sul, ficaram duas tribos, dentre essas, a tribo de Judá. E aqui no Reino Sul, quem está reinando é da linhagem de Davi. Presta atenção. 20 reis no Reino Sul, 20 reis no Reino Norte ao todo. No Reino Sul, os reis eram mais ou menos ímpios. Alguns salvaram, dentre eles um homem chamado Ezequias. Após Ezequias, um homem que foi piedoso, um homem que buscou a Deus, vieram outros reis. Veio um rei chamado Manassés após Ezequias. Esse rei chamado Manassés fez coisas horrendas diante do Senhor. Presta atenção no que ele fez. Imagine você, para que você entenda, adolescente, a gente precisa especificar isso aqui. Imagine você, a gente entrar aqui na igreja e você vê um monte de estátuas
E ao invés do povo que entra na igreja para adorar a Deus, como a gente está adorando aqui, a galera começa a adorar as estátuas dentro da igreja, dependente do que seja, só uma madeira posta ali, eles estão adorando. Foi isso que Manassés fez. Ele colocou os ídolos dentro do templo. Ele colocou poste ídolos, estátuas. A Bíblia chama isso de exército dos céus. A galera estava indo para o culto para adorar as estrelas. Eu acredito. Não, aí eu tenho que falar isso aqui. Eu preciso te perguntar, tu não acredita em horóscopo não, né, adolescente? Não, porque eu sou do signo de touro. Meu Deus do céu. Eles estavam adorando as estrelas, eles estavam adorando o sol, a lua, eles estavam fazendo isso dentro do templo. Manassés instituiu uma era de adoração a outros deuses, nunca vista antes. Preste atenção nisso. Quando Manassés morreu, a nação estava depravadamente, espiritualmente caída. E aí reina o seu filho Amon. Amon reinou 2 anos e conseguiu, em 2 anos, ser pior que Manassés, que teve mais que 2 anos. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, Wallace, está na hora de contar uma história boa, porque até agora tu só contou história triste. O negócio está ruim demais. Manassés, Amon, após Amon, vem Josias. Josias foi o único dessa família que decidiu, repito para você, adolescente, que tomou a decisão de buscar ao Senhor. Como foi o que Manassés chegou ao reinado? O seu pai morreu, foi assassinado. Para você ter noção, ele foi tão ruim, que os próprios servos de Amon os mataram. Destituíram ele do trono, mataram ele, Manassés teve que assumir. Quantos anos, Wallace? 8 anos de idade. Ou melhor, Josias. Quando Josias assume, ele não pode tomar decisões por ser uma criança, então ele está comissionado. Existe uma galera em volta dele que dá a ele todo o respaldo para que ele possa continuar ali naquele tempo, ainda que não tenha maturidade, ainda que não possa tomar decisão como rei da nação, com 8 anos. Com 12 anos de idade, a Bíblia diz, 12 para 16, ele começa a buscar ao Deus de Davi, seu pai. Quando a Bíblia diz aqui, Davi, seu pai, é seu antepassado, porque o pai dele era Amon. Aí eu te pergunto, adolescente, o que fez Josias ser tão reto a Deus, se ele nasceu dentro de uma casa promíscua, se ele nasceu dentro de um lar onde houve um trauma, um assassinato, ele perdeu o pai dele, alguém matou, onde o avô dele foi um dos piores reis de Israel. Ele nasceu num ambiente totalmente voltado para o pecado. Mas com 12 anos de idade, o texto diz, e Josias decidiu no seu coração buscar ao Senhor, o Deus de Davi. Ô, adolescente, qual é a tua decisão hoje? Não, é porque tu não sabe, cara. Meu pai é linha dura. Não, tu não conhece minha mãe, Wallace. Todos aqui os pais são crentes? Sim ou não? Quem aqui os pais são crentes, levantam a mão. Quem aqui os pais não são crentes, levantam a mão. Wallace, lá na minha casa, ou o pai é crente, a mãe não é, ou a mãe é crente e o pai não é, levanta a mão. Então nós estamos aqui numa média legal, então tu vai entender o que eu estou falando. Não, Wallace, lá em casa não dá. Porque minha mãe que é crente quer que eu faça uma coisa, mas o meu pai que não é crente quer que eu faça outra. Não, Wallace, lá em casa não dá, porque o meu pai que é crente quer que eu faça uma coisa, mas minha mãe que não é, ela quer que eu faça outra. A vida de Josias foi assim. A mãe, Gedida, significa amada pelo Senhor, crente até o tutano. O pai, totalmente depravado, não buscava a Deus, não queria fazer nada. Porém, ele precisou tomar uma decisão. Adolescente, as suas decisões não estão baseadas dentro do cenário ou do ambiente que você vive. As suas decisões estão baseadas naquilo que você quer e deseja hoje fazer diante de Deus. Qual é a sua decisão? O que Josias está querendo dizer para nós é que não existe ambiente que me corrompa. Quando eu tomo a decisão de viver por um propósito maior. Wallace, me mostra o cenário de novo para você entender. Não existia mais adoração a Deus.
o templo estava cheio de deuses. O livro da lei já não estava mais sendo lido. E Josias pensou, ou eu continuo o legado do meu pai e dos meus avós, ou eu decido andar por um caminho excelente. E ele teve que voltar lá em Davi. Adolescente, sabe o que Josias fez? Ele buscou uma referência. Quem é a tua referência, adolescente? Eu costumo dizer lá para os meus adolescentes lá, né, que a gente lidera, o Nicolas também com certeza é assim. Eu costumo dizer para eles assim, vou te seguir no Instagram. Eu gosto de olhar as redes sociais, tá? Quando já entra no departamento, eu já falo logo, eu gosto de olhar as redes sociais, tá bom? Eu gosto de estar lá. Aí eu entro, irmãos. Eu entro lá, aí eu vejo, né, as musiquinhas que é postada nos stories, os videozinhos, né? Aí, né, referência, coloca lá, Orochi. Referência, uma vez colocaram, Anitta, por incrível que pareça. Olha, tá bom, poxa, referência boa. E teu pai e tua mãe que trabalha para te dar tudo não é referência não. A tua liderança, o teu pastor, o teu líder não pode ser sua referência. Não, é porque você não entende. Para mim mesmo, quem prega de verdade é aquele rapaz lá do Instagram. Mas ele prega muito, mas ela, não. E a referência não é quem é de perto, não, é quem é de longe. Enquanto nós vivermos sem referências reais do nosso lado, pode ter certeza, os nossos caminhos não serão aplainados como o Senhor quer. Adolescente, entenda isso. Quando Josias decide andar pelos caminhos de Davi, ele está dizendo, eu tomei uma decisão e eu não posso de jeito nenhum pestanejar. Quando a Bíblia diz, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, o texto está dizendo que ele tinha um foco. Qual é o teu foco, adolescente? Wallace, eu quero ser médico, mas eu quero ser médico de um nível que ninguém nunca foi e nunca vai ser. Tá bom, você quer ser médico de um nível que ninguém nunca foi e nunca vai ser, mas tu está estudando para ser médico, mas tu está se preparando espiritualmente para entrar na faculdade federal? Não, Wallace, é porque eu quero ser militar, e eu vou ser um militar, tá, mas você está se preparando espiritualmente para entrar no quartel? Wallace, eu já decidi o que eu vou fazer, eu quero fazer isso aqui. Qual é o teu nível de espiritualidade para isso? Adolescente, a nossa vida está pautada na decisão que nós tomamos diante do Senhor. Quando Josias diz, vou andar no caminho de Davi, ele está dizendo para aquela nação, eu decido andar na contramão de tudo que a nação está fazendo. Não é fácil, adolescente. É difícil. Por quê? Porque quando a gente decide andar na contramão, como Josias fez, ele decidiu andar na contramão, e o texto diz que houve represárias. Não é legal. O que, Wallace? Ser zoado, você vai ser o quadrado. Não é legal. O que, Wallace? Ser zoado, você vai ser o bobo. Mas eu prefiro ser o quadrado e o bobo andando com Deus na contramão do mundo do que andar com todo mundo na mesma direção e naquele grande dia não ouvir o vinde bendito de meu Pai. Wallace, isso aqui é o fornalha, o culto de adolescente é isso mesmo. Nós precisamos hoje estabelecer qual vai ser a nossa decisão. 8 anos, com 12 ele já estava buscando, com 16 anos. Quantos anos, adolescente? Quantos anos, adolescente? Ele decide fazer uma reforma. E eu sei, adolescente, que você não vai fazer uma reforma nível estrutural, material. Mas hoje nós podemos, no mínimo, fazer uma reforma das nossas prioridades. Ele decide fazer uma reforma com 16 anos. Qual é a reforma? Ele vai reformar o templo. Ele começa por fora, tirando todos os postes ídolos, todos os altares que haviam em Israel. Então eu entendo, adolescente, neste momento, que para haver um avivamento, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Adolescente, do que você está disposto a abrir mão? Está disposto a abrir mão daquela amizade que você sabe que não era para estar andando assim tanto? Está disposto a abrir mão daquele grupo do WhatsApp, da zoação? Mas tu já percebeu, o Espírito Santo já te incomodou. Já falou para você sair, porque o negócio lá não está legal? Você está disposto a abrir mão de alguns desejos, de algumas vontades? E de repente, está disposto a abrir mão de não responder mais papai e mamãe quando te pedem para fazer alguma coisa?
Está disposto nesta noite a abrir o teu coração para Deus e dizer: Senhor, até aqui eu estava falhando, percebi, o pregador está falando ali algumas coisas que encaixou. Está disposto a abrir mão do teu eu e falar para Deus que, de fato, nós precisamos de uma reforma hoje. Eu sei que o parâmetro para avivamento / reforma é movimento. Não se preocupe com isso, porque essa reforma aqui me prova que nós não precisamos de movimento para termos uma vida no altar e reta diante do Senhor. Este culto aqui, de repente não tem, adolescente, o movimento que está tendo aí fora. Um movimento muito até pentecostal. De repente você não voa, de repente você não corra, de repente você não grite, de repente você nem levante a mão. Mas se você entender essa palavra e quando você for dormir, essa palavra ficar na tua mente, no teu coração, e você decidir tomar uma atitude, a partir dela, você vai ser mais um avivado que Deus vai usar nessa nação. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um. Josias com 16 decide fazer uma reforma no templo. O texto deixa claro, limpou por fora e agora ele precisa limpar dentro. Quando ele decide fazer essa reforma por dentro, ele envia alguns sacerdotes, e o texto diz que o sacerdote Ilquias encontra dentro do templo o livro da lei. Olha isso aqui, adolescente, presta atenção agora. Ele encontrou o livro da lei. O que ele encontrou? O que ele encontrou, adolescente? O que é o livro da lei? Naquela época, para a gente, é a Bíblia. O livro da lei era a lei de Moisés. Estava esquecida dentro do templo. Aonde? Dentro do templo. Adolescente, não tem como. Se você vem para a igreja, a primeira coisa que você pensa, tem que levar a Bíblia, ou não. Como que o livro da lei estava esquecido dentro do templo? Te explico. O povo não estava indo mais para o templo para buscar a Deus. Eles estavam indo para o templo para fazer tudo, menos buscar a Deus. Como é que nós iremos lembrar do livro da lei se nós não estamos buscando o Deus que estabeleceu o livro? Encontraram. E quando encontraram, Ilquias entregou para o escriba, que começou a ler. Quando ele começa a ler o livro da lei, o texto diz, não sou eu que estou dizendo, que Josias rasga as suas vestes. O que é isso, Alice? Naquela época, humilhação e arrependimento. E ele diz: busquem alguém que possa nos dizer o que significa isso que Deus falou conosco. Mas olha isso aqui, antes de buscar alguém, ele já sentiu o peso da palavra. Adolescente, ele já havia sentido que aquilo ali era para ele, que ele precisava mudar de alguma forma. E ele entendeu que a nação também precisava daquela mensagem. Primeiro, como é que está o teu índice de leitura? Se eu quero me arrepender, não tem como ter arrependimento se você não conhece a palavra que te faz se arrepender. Se arrependeu, e agora? Busque a tradução. Quando você tem dúvida da Bíblia, tu coloca no chat GPT ou tu vem perguntar ao teu líder, os teus pastores. Vamos supor que se hoje você precisasse tomar uma decisão, quem seria que você perguntaria sobre essa decisão? Será que se hoje você precisasse tomar uma decisão, você abriria a Bíblia e falasse assim para Deus: fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, o que eu posso fazer agora? O arrependimento só vem quando o nosso coração está voltado para Deus. E sem arrependimento, adolescente, não tem avivamento. Esqueça isso. Se você quer viver uma vida com Deus voltada para um avivamento dentro daquilo que Deus quer, tem que ter arrependimento. Alce, mas cara, eu não estou errando assim. Vamos voltar um tempo atrás? Quem aqui hoje arrumou sua cama? Quando acordou? Ih, teve gente que não levantou a mão. Não pode mentir não. Quem aqui hoje arrumou sua cama quando acordou? Alguns não arrumaram. Não tem problema. Mas a mãe ou o pai reclamaram? A mãe ou o pai já pediu para arrumar a cama quando acorda?
Quem aqui hoje recebeu uma ordem de papai e de mamãe e não fez na hora exata que papai e mamãe não fez, que mandou? Quem já? Eu já, muitas vezes. Mas depois que eu me converti, né? Mudei. E olha que minha mãe é baixa, mas ela é braba. Quem já? Uau, você vai ali comprar um negócio para mim. Ah, mãe, vou depois. Quem nunca, né? Eu estou falando para você de classes de erros que estão enquadradas dentro da nossa faixa etária, sua faixa etária, adolescente. Que de repente você pensa que não é nada comparado àquilo que Deus quer de você como santidade e um nível de respeito e obediência. Mas é isso que Deus quer. Porque se você não consegue obedecer naquilo que é mínimo e para você é normal, você não vai obedecer os grandes mandamentos ou as grandes ordens que Deus vai te dar quando quiser te usar para a nação. Se você não consegue obedecer seu pai e sua mãe que mandam arrumar a cama quando você levanta, você não vai conseguir suportar o peso de receber um chamado e pregar para gente que não vai querer te ouvir. Se você não consegue fazer na hora aquilo que papai e mamãe te pedem, que te dão tudo, desde a comida até a tua veste, você não vai obedecer a Deus que você não vê. Decida hoje, nessa noite, adolescente, e essa palavra é uma palavra muito de instrução. Decida hoje, nessa noite, ser alguém avivado, ainda que você não seja batizado no Espírito Santo. Wallace, mas eu pensei que para ser avivado, eu tinha que falar em línguas. Não, é só um passo. Você ainda vai chegar lá, mas para ser avivado, no mínimo, tu tem que ter obediência. Wallace, me prova isso. Olha o que Josias está fazendo. Ele só está obedecendo. Leia depois em casa com calma. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. E segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Você não vai ver Josias guerreando, apesar de no final da vida morrer dentro de uma guerra. Você não vai ver Josias derrubando um gigante. Não, Josias não entrou em nenhuma fornalha. Josias não enfrentou grandes exércitos. O texto diz que ele só decidiu andar reto diante do Senhor. Ele só decidiu obedecer, adolescente. Só isso. E por obedecer, o texto diz para nós que ele se tornou um dos maiores avivalistas do seu tempo. Eu não estou falando que você tem que chegar de hoje para amanhã e mudar radicalmente, porque não dá. Mas se você decidir hoje mudar, pode ter certeza que amanhã terão frutos excelentes na tua vida e você vai colher todos eles. Encontre esse livro, lê-se o livro, há um arrependimento e agora, uma reforma. Adolescente, eu não sei se você sabe disso, mas toda reforma, ela dá muita dor de cabeça. Por quê? Porque quando você pega uma reforma, vamos supor, aqui já está pronto. Se alguém vir reformar, a pessoa vai olhar e é muito possível da pessoa não querer reformar. Porque a reforma dá mais trabalho do que a construção. Construir é muito fácil. Tá o líder Nicolas aqui, ele sabe melhor do que eu. Quando você pega um adolescente que você vai ali, construindo a identidade espiritual. Ih, irmão, isso é bom demais. Por quê? Porque ele só vai receber o HD dele ali, Agora, quando você pega uma pessoa que já está com uma mente já um pouco que cauterizada, para você reformar, tem um pouco de receio. Porque você tem que desconfigurar na tua linguagem para poder colocar novas informações. Reforma é complicado, adolescente. Porque reforma você vai mexer com coisa que você não quer mexer. Um exemplo, tu vai ter que assumir que muitas das vezes tu fica no seu quarto chorando com ansiedade e depressão. Quem quer falar isso? Tu vai ter que assumir que muitas das vezes os seus medos não te deixam dormir. Tu vai ter que assumir que às vezes você tem sentimento ruim pelos seus pais. Eu já participei de grupos onde adolescentes queriam as mortes dos seus pais. Isso é normal para alguns. Infelizmente, reforma vai mexer com coisas, e eu sinto a presença de Deus aqui, vai mexer com coisas que você não quer, mas que são necessárias. Eu não sei se você já viu, de fato, uma fornalha. Porque na época do Antigo Testamento, fornalhas só serviam para duas coisas. A primeira, aquecer qualquer coisa. A segunda, provar materiais. Como assim, Wallace? Quando que se queria provar o ouro, coloca na fornalha.
Quando se queria provar a prata, a sua pureza, coloca na fornalha. Então hoje aqui, nesse culto fornalha, é uma prova daquilo que precisa sair e da essência que precisa entrar ou permanecer. Decida hoje, adolescente. Josias é o promovedor de uma grande reforma. E aqui eu já estou terminando, quando essa reforma começa, ele precisa tomar uma decisão maior dentro da responsabilidade que ele tinha. Ele precisa olhar para algumas pessoas e dizer: acabou, chega, não seremos mais reféns de vocês. Uau, você está falando de quem? Os sacerdotes de Baal, que estavam adorando a outros deuses dentro do templo. Josias vai na raiz do problema e ele corta a raiz. Ele expulsa os sacerdotes de Baal e todos os sacerdotes que haviam se corrompido, lança fora todo tipo de influência negativa. Adolescente, se eu te pedir hoje para abrir teu Instagram e tirar toda a influência negativa que está lá, com quantos seguidores ou quantas pessoas você vai continuar seguindo? É o que Josias faz. Ele tem que abrir mão de alguma coisa para ver a glória do Senhor se manifestar na nação. Então ele expulsa. Está na hora, adolescente. Está na hora de expulsar algumas coisas da sua vida que estão te atrapalhando. Viver de maneira plena, feliz e, mais importante, avivada na presença do Senhor. Abra mão. Deixe ir, largue. Ele tira todo mundo. Limpa o templo. Limpa fora, arranca as más influências e depois pega o livro da lei. Porque não adianta, adolescente, não adianta nada sermos avivados aqui, recebermos de Deus aqui. E eu falo isso para todos os adolescentes lá na filial. Mas quando a gente passa daquela porta ali para fora, a gente esquece tudo que foi falado aqui dentro. Ele pega o livro da lei e vai ler diante do povo. Olha que coisa linda. Ele, não satisfeito com aquilo que Deus fez com ele, ele quer que Deus faça na vida das pessoas aquilo que Deus fez nele. Adolescente, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que não daria para, naquele momento de conversa entre você e os seus amigos na escola, levantar um altar de adoração naquele lugar? A gente não faz célula, um grupo de adoração? Será que se você um dia pegasse a sua Bíblia lá no ginásio, no pátio da sua escola e começasse a ler, alguém não se interessaria em chegar do teu lado para te perguntar alguma coisa da Bíblia? Quais os altares você está derrubando e quais os altares você está edificando? Para quem você está falando de Jesus? Para quem você está pregando sobre a volta de Jesus? Quem é você aqui? Quem é você lá fora? Eu estou pregando para uma geração, sim, de Josias. Eu estou pregando para uma geração, sim, que não só se contenta em receber aqui, guardar aqui e esquecer aqui. Eu creio que amanhã, eu creio que no domingo, eu creio que na segunda, você vai chegar na sua escola e a sua face não será mais a mesma. Decida romper hoje o legado. Olha, se lá na minha família ninguém fica crente por mais de 10 anos, você vai ser exceção. Olha, se na minha família ninguém se formou, não existe um pastor na minha família ou uma pastora, você será a exceção. Deus usou Josias para mudar toda uma família, Deus irá te usar para mudar toda a tua família, a tua casa e a tua geração. Aleluia. O texto continua e diz que Josias foi tão bom, que antes dele, gente, isso aqui é muito poderoso, antes dele não houve ninguém como ele. Gente, agora vamos para as escalas. Quem veio antes de Josias? Nada mais que Davi. Eu estou contando de perto. Quem veio antes de Josias? O sábio Salomão. Quem veio antes de Josias? Ezequias. E o texto está dizendo que por andar... Gente, eu estou falando que ele matou grandes, gigantes.
Ele não enfrentou urso e nem leão. Por andar em obediência, o texto diz, antes dele não houve ninguém que buscasse a Deus como ele. Eu não estou te pedindo para sair daqui e virar um missionário urbano. Não. Eu não estou te pedindo para sair daqui e apagar tua conta no Instagram, no Twitter. Não. A única coisa que o texto está dizendo para mim e para você é, obedeça. Ande na minha presença. Seja a minha representante, o meu representante lá fora. Só isso. Antes dele não houve ninguém. E depois dele também não. O que esse cara fez para Deus se agradar tanto? Obedeceu. Decidiu viver de maneira diferente dos outros. Eu não sei você. Eu pego um ônibus ali do Mato Alto, BRT. Eu desço na estação de ônibus mesmo, para pegar e entrar na estação do BRT. Toda vez que eu passo ali, horário de pico, eu paro no sinal e eu tenho que atravessar na faixa, é muito difícil. Porque na maioria das vezes, tem muita gente que desceu dos ônibus e tem muita gente que está indo para pegar novamente o BRT. Aí está todo mundo aqui esperando, o sinal fechou. Quando você vai andando, é muito difícil você não desviar de, no mínimo, 5 pessoas. Porque elas estão vindo e eu quero ir. Ou seja, está uma na contramão da outra. Não adianta, adolescente. Quando você decide andar na contramão, ou você se desvia, ou você colide. Na maioria das vezes, você vai ter que desviar de muita, mas de muita coisa. Mas prefira desviar do que colidir. Desviar do que, Wallace? Das más conversações. Desviar do que, Wallace? Das amizades que te afastam de Deus. Desviar do que, Wallace? Das redes sociais que te levam para longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não estou pregando para uma geração que será falida. Eu estou pregando para uma geração que, se amanhã o Nicolas precisar ser trocado, vai ter alguém aí para substituir. Não estou pregando para uma geração que vai ser sempre só liderados. Porque o maior desejo de uma liderança é que tenha alguém para dar continuidade no trabalho. Então, vocês adolescentes aqui de Uaíba, são vocês que precisam hoje assumir a responsabilidade. De que, Wallace? De viver um avivamento nunca, jamais visto dentro deste departamento. E vai começar com vocês. Inicia hoje um período de avivamento. Wallace, mas ninguém está falando em línguas. Wallace, mas não tem ninguém pulando aqui. Wallace, eu não estou sentindo nada. Mas para viver avivamento, no início, não precisa sentir, precisa obedecer. É por isso que o texto diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto Ele está perto. Eu quero orar com você, adolescente, debaixo de uma palavra. Decida hoje viver na profundidade. Eu acredito que, como naquele tempo, Deus está cansado. De quê? De alguém que quer viver só no raso. Não, Alisson, eu não quero responsabilidade, não. Eu só venho nos cultos. Deus está cansado da gente que quer viver só no raso. O que Deus tem hoje para você, adolescente, é profundidade. Eu ainda acredito numa geração que vai ter sonhos de revelação. Eu ainda acredito que Deus vai te levantar de madrugada, adolescente. Não vai ser com medo, não. Tu não vai acordar chorando, mas não. Você vai acordar com revelações na mente e no seu coração. Com a tua carne tremendo. E quando tu chegar no culto, você vai olhar para o líder e vai falar: líder, Deus me revelou algo profundo. Eu creio numa geração que não vai ser apagada, mas numa geração que será avivada. E vai começar com você. Se coloque de pé comigo e a gente ora.